Hoje nós vamos falar das dores financeiras que atrapalham também a mulher cuidar da saúde, porque ficamos preocupadas se o recurso vai ser possível fazer algum investimento no autocuidar, como pagar uma academia, fazer um yoga, fazer um pilates, talvez comprar alimentos saudáveis em detrimento daqueles que são mais baratos, que são ultraprocessados, que nem sempre são. Mas o fato é que muitas mulheres, por pressão financeira, não pensam em autocuidar-se. Isso lá na frente faz com que haja uma bola de neve, porque se ela não cuidar da saúde lá na frente, ela vai se deparar também com custo. E eu vou contar aqui neste vídeo algumas objeções financeiras que as mulheres têm em autocuidar-se. Ela relaciona cuidar da saúde com custo financeiro e daí ela deixa para segundo plano. E aí nós vamos falar aqui sobre algumas objeções que eu considero muito importantes, mas que devem ser revisitadas por cada uma. Vou dar um exemplo. Preocupação com a situação financeira no futuro. Ou seja, eu tenho que economizar, não gastar, porque lá no futuro eu quero fazer alguma coisa, comprar alguma coisa, ou se não, aplicar esse dinheiro, fazer algum investimento e não me preocupo com a saúde. Muito comum. E se eu não avaliar essa segurança na saúde, se eu pensar na questão financeira no futuro, eu posso estar otimizando esse recurso, porém eu vou estar também não estabelecendo metas para a minha saúde, o que faz ver lá na frente um total prejuízo. Então, conheci mulheres que investem financeiramente, tem poupança, tem vários investimentos, compram imóveis, mulheres até muito empreendedoras, porém não acompanharam um estilo de vida saudável e daí lá na frente o adoecimento que já havia um ciclo se fez presente. Então, aquela frase, né, do Dalai Lama, passa uma vida inteira juntando dinheiro e não cuidando da saúde. E depois gasta-se esse dinheiro para cuidar da saúde. Bem isso a frase, né? Uma outra objeção que as mulheres têm é a dificuldade mesmo de planejar o seu dinheiro, planejar o seu salário, de planejar suas finanças. Elas gastam tudo que ganham e não pensam em si, não pensam na saúde e não vê lá na frente esse cuidado como um todo. Então elas não planejam, nunca sobra dinheiro para ela. Paga isso para o filho, paga isso para casa, compra-se objetos, consome, porém na hora de cuidar dela, da saúde, ela não tem esse recurso, ela não se vê merecedora desse recurso. Um a outro são mulheres que vivem endividadas constantemente e nunca sobram dinheiro para investir no autocuidar. Não cuidar de fazer uma academia, de fazer um pilates, de fazer uma atividade aeróbica, ou até mesmo isso vai trazendo para ela um desânimo, como por exemplo até uma caminhada que ela não precisa investir, ela não tem ânimo para fazer, porque o endividamento da mulher torna-se muito perigoso para a sua saúde. Ela não tem um sossego, ela não encontra paz, ela não consegue sair desse endividamento. E sem saúde, ela não vai ter uma cognição boa, ela não vai ter uma clareza mental, ela não vai conseguir fazer uma boa alimentação, uma alimentação saudável, né? Rica em nutrientes, uma proteína, porque o endividamento vai gerando outras questões, né? Que são questões que precisam ser solucionadas, né? Ela precisa buscar uma rede de apoio. Quando você formaliza, educa-se, cria metas para uma vida saudável, o fato é que tudo vem de acréscimo. Inclusive, eu tenho histórias de mulheres que conseguiram sair do endividamento logo que começou a pensar na saúde, começou a pensar em si. Porque a doença financeira, ou seja, não ter saúde financeira fragiliza toda a saúde da mulher, a saúde mental, a saúde espiritual, a saúde física. Ela se vê no emaranhado de situações e o equilíbrio e a saúde vão trazendo para ela com que ela comece a planejar
a situação financeira dela. Uma outra questão, né, é a pressão de precisar contribuir sempre com a família, por desemprego do marido, por desemprego do pai, do irmão. A mulher se sente pressionada a sempre ajudar dentro do lar, onde ela vive, e ela começa também a não pensar em si. Ela consegue um equilíbrio entre trabalho e entre casa. E ela sempre diz: estou passando por um momento difícil, estou passando por uma questão que, vou fazer, daqui a pouco já estou pensando, e entra ano, passa ano, e ela não consegue desvencilhar dessa autopressão. A falta de conhecimento também da mulher sobre investimentos também atrapalha muito a vida dela. Porque eu mesma, quando comecei a entender essa questão do investimento, né, eu já tinha passado dos meus 40 anos, e isso tudo me atrapalhou também. E a forma de encontrar a vida saudável que me trouxe esse equilíbrio. Então, vai aí um exemplo e uma dica. Ter o cuidado, eu acredito que seja um desafio para muitas mulheres, conseguir conciliar despesas pessoais com despesas familiares, com despesas separadamente, conseguir pegar uma fatia dessa despesa pessoal e canalizar ela para o que é necessário. Então, às vezes, tem ali que conciliar essa despesa pessoal com algo que realmente vai impactar numa vida saudável. Uma outra questão é a sustentar toda a família. A mulher não consegue planejar nada para ela, porque tudo que ela ganha, o investimento vai todo ali em prol da família. Isso são objeções financeiras que atrapalham a mulher a pensar em si, a querer cuidar de si. Uma outra questão é a ansiedade frente às questões políticas, econômicas do país que vive, relacionado com os gastos crescentes que a gente vai tendo durante aquele período, e isso gera uma ansiedade. Então, o fato da mulher se sentir muito ansiosa também faz com que ela acabe fazendo uma economia, fragilizando esse autocuidado. Essa sensação de sufocamento mensal, de tudo que recebe, tem que gastar porque tem muitos compromissos familiares, né? Não tem uma fatia para ela, né? Mais uma questão que eu acredito, né, da culpa da mulher. Ela se sente culpada porque às vezes ela acha que autocuidar é luxo, que autocuidar é egoísmo, que autocuidar ela tem que olhar para ela e não para os outros, não. E é um profundo engano tudo isso, porque lá na frente quem vai cuidar dela? E às vezes ela acha que autocuidar-se, né, é só o lazer, é só passear, é só viajar. E o autocuidado, ele tem que estar ali todo dia, né? Tem que estar ali, a gente tem que estar observando. E quando a gente começa a pensar em si, com essa compaixão, com esse carinho, passa a ser algo tão automático, tão comum, que entra na rotina e a gente já faz por fazer, no automático. Assim como entram outras rotinas que não são saudáveis, a rotina saudável também entra de uma forma muito normal. A gente passa a fazer, começa a ser intencional em tudo aquilo que a gente faz. Essa dificuldade de estabelecer algumas metas financeiras atrapalham demais a vida da mulher. Uma questão é sobre o planejamento da aposentadoria, porque se a mulher ela não pensar lá na frente, juntamente com isso, ela pode correr o risco de não ter nenhum provento para a sustentabilidade dela, e isso aí afeta muito a mulher. Porque no envelhecimento é onde vai ser necessário um investimento muito maior. Se ela não cuidou da saúde, o investimento de cuidar de doenças, de priorizar a compra de medicamentos e alimentações, até um investimento muito maior, porque ela necessita de suplementos e que isso aí vai interferir no orçamento dela. E nem sempre ela vai ter essa condição. Então, isso também é uma objeção em cuidar da saúde. Uma insegurança, por exemplo, de querer uma renda extra, não se sentir capaz de buscar uma renda extra. Por quê? Porque não tem saúde mental, não tem saúde emocional, não tem saúde física para se ver fazendo uma renda extra. Então, muitas mulheres podem procurar fazer uma renda extra sem sair de casa. E com o avanço tecnológico, isso é muito possível, mas para isso eu preciso estar em condições de equilíbrio. Por isso, sustentar
uma vida saudável, para ter força, para ter essa energia, essa disposição em todos os dias querer fazer o que for melhor para si, porque uma vez fazendo por si, vai estar fazendo pelo outro também. Então, a dificuldade de encontrar, as incertezas no futuro, tudo isso é gerador de ansiedade. Isso impacta na saúde da mulher. Uma outra questão é estar sempre preocupado com o custo de vida, né? Então, está sempre ouvindo as notícias, muito preocupada com o custo de vida, e aí não pode gastar com isso, não pode gastar com aquilo, não pode comprar um suplemento, não pode fazer uma atividade física, porque tudo isso está gastando, tudo isso é muito caro. E o medo também, muitas mulheres têm, de ser um peso financeiro lá no futuro para alguém, né? E eu acho que isso impacta muito a nossa vida. É a gente ser peso financeiro para outras pessoas, né? Para os filhos, para o marido, para os pais, né? Nós mulheres precisamos repensar nisso, né? Por isso, lembrar de vida saudável é lembrar de equilíbrio, é lembrar de prosperidade, é lembrar que isso está relacionado à nossa vida financeira, sim, porque não é possível ter saúde equilibrada tendo muitas objeções financeiras. Então, é preciso a gente também verificar se não é uma crença, verificar se realmente não é um cuidado excessivo, verificar se não é uma preocupação excessiva e até lembrar que o investimento agora, no que for voltado para a questão da tua saúde, é o lá na frente não ter uma conta maior para pagar. Então, se eu não posso investir financeiramente em algo que pode me ajudar para a minha saúde, eu posso, por exemplo, fazer coisas com muitas dicas, com muitas estratégias, com muitas. Buscar fazer algo dentro de casa, né? Exercícios físicos, por exemplo, já me tira do sedentarismo. Alimentação saudável, verificar o meu prato que eu como, se os nutrientes ali não são ultraprocessados, se eles são mais naturais possíveis, fazer um revezamento de grãos, de verduras, né? Ter à disposição para fazer, né? As dicas de alimentação. Hoje tem uma variedade de dicas de alimentação que eu posso inserir no meu autocuidado. Culpa de não poder proporcionar oportunidades para os filhos, né? Então, muitas mulheres adoecem porque se sentem culpadas, gostariam de fazer muito pela família, mas também não se vê com condições de saúde mental, equilíbrio, financeira principalmente, para ajudar a família. Isso fragiliza também a nossa vida saudável, porque parece que a gente carrega um peso de que a gente não fez pelo outro porque não pôde, e isso atrapalha também os meus dias e me atrapalha também de eu manter uma rotina saudável. A culpa, principalmente no voltado para a questão familiar. Desafios em ajustar orçamentos, né? É um desafio diário, ajustar orçamento. Desafio diário. Todos os dias, o que eu consumo para o alimento da família, o que eu vou comprar, o que eu preciso para amanhã, o que está faltando no meu orçamento doméstico para completar. E aí muitas mulheres também não se sentem com saúde para ter todo esse planejamento. A sensação de estar sempre priorizando para o outro e não para si. Isso também só dá um desgaste na mulher. Estou sempre priorizando. Mas como é que ela consegue, de fato, observar esses elementos? Como é que ela consegue observar isso na vida cotidiana, né? Como é que ela começa a ter essa percepção? Será que é com a madureza? Vou deixar aqui uma reflexão. Será que é com a madureza na minha vida que ela consegue pensar sobre isso? Será que se ela tivesse uma forma de despertar isso, poderia proporcionar uma vida melhor? Será que se ela pudesse ouvir pessoas, estar numa conexão saudável de pessoas que possam levar ela a pensar sobre isso? Será que precisa dar uma viradinha de chave para ver se realmente iria tocar naquilo que de fato é importante para o equilíbrio da vida dela? Então, eu deixo aqui algumas reflexões. Se você ainda não me segue, segue lá, curte aí no canal e envia para outras mulheres que gostariam de saber sobre esses assuntos.